meu nome é Fabiano Timbó, bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje eu vou fazer uma resenha do livro O Morro dos Ventos Uivantes. A história começa quando o inquilino da granja da Cruz do Tordo vai fazer uma visita ao seu senhorio. Ele é o Lockwood e o senhorio é o Heathcliff. E ao chegar ao local da sua residência, que é o Morro dos Ventos Uivantes, ele se depara com a situação de que as pessoas se tratam de forma muito inóspita. E aí ele vai à casa, pensa sobre aquela situação, volta para fazer uma segunda visita para ver se quebra as arestas e acaba chegando lá no momento de uma nevasca, passa a noite lá. Uma noite de muito tormento, ele volta, ele vê que o Heathcliff, que é o dono, trata ele de uma forma muito impessoal e essa condição faz com que ele, ao voltar para a granja, ele se encontre com a governanta e induza a governanta a contar a história daquela família. A governanta é uma pessoa mais velha, é a senhora Dean, conhecida pelos convivas como Nellie, e ela consegue contar a ele a história porque ela fez parte das várias gerações como babá das crianças. Então ela sabe os pormenores, as falas, as brincadeiras, então ela segue contando a história. O grande vilão da história é o Heathcliff, que ele é uma criança adotada que vai viver no seio de uma família que tem um pai, sem a mãe já falecida, não aparece essa mãe, e duas crianças, que é a Catherine e o Hindley. O pai é sempre muito amável com ele. A irmã fica um pouco mais arredia, mas depois cai nas graças do Heathcliff. Mas o irmão, o Hindley, que é o mais velho dos três, ele acaba sendo muito agressivo, ele faz parte da classe aristocrática e ele não admite que aquele cigano, digamos assim, pudesse ser irmão dele. Então ele maltrata o quanto pode. Vai passando o tempo, as crianças vão crescendo. O Hindley é enviado para a faculdade, começa a estudar e nesse meio tempo a morte do pai, de forma que o Hindley volta, casado já, adulto, vai administrar os bens e a sequência de maldades para o Heathcliff continua, inclusive afastando o Heathcliff do convívio familiar e tratando como um escravo até. Heathcliff, então, jura vingança para o Hindley. E aí começa a fazer algumas atitudes, inclusive ele desaparece. E nesse desaparecimento ele fica muitos anos fora e volta mais adiante, mais alto, mais firme e com mais dinheiro para enfrentar a situação. Nesse meio tempo, a pessoa que ele amava, que era Catherine, ela resolve tomar a decisão de casar com o vizinho, a família vizinha, que era que morava na granja, que é a família dos Linton. Bem, ao que parece ao leitor, ela casa, mas com o intuito de chamar a atenção do Heathcliff, talvez querendo que ele interferisse ali no casamento, mas o Heathcliff fica longe, sabe do casamento, mas não interfere. E ela acaba casando com o Edgar Linton e acaba tendo uma vida bem reles, de sofrimento que ela mesma se impõe, até que o Heathcliff volta e começa a frequentar a casa. Bem, tudo gira em torno do Heathcliff e ele é movido por vingança e maldade. E ele ama a Catherine. Então o que é que acontece? Com relação à granja, ele começa a visitar a Catherine. E com relação ao Morro dos Ventos Uivantes, ele se instala no morro com pretexto de visita, mas ele vê que o irmão, o Hindley, é entregue à jogatina, bebe, e a mulher dele, depois do parto, falece. Então o Heathcliff aparece com o intuito de pegar esse ponto fraco que é o jogo e a bebida e acaba destruindo a riqueza do irmão. E consegue ser o beneficiário da hipoteca da casa, que ele perde em jogo. Aí o Hindley tem um filho, que é o Heraton, mas ele se torna alcoólatra inveterado
se prende na casa, bebe tanto que morre. Heathcliff começa a frequentar a casa de Catherine, mas o Edgar, que é o marido, não admite tanta visita, a forma como eles conversam, às vezes até agressiva, e expulsa ele de casa. E a Catherine se vê numa condição em que ela não vai ter nem um casamento feliz, porque a escolha dela foi infeliz, nem vai ter o Heathcliff, nem por perto, nem como amante, nem com nada. Então ela resolve, para chamar a atenção do Heathcliff, fazer uma greve de fome, a qual ela morre. Porém, ela deixa uma filha, é a Catherine Linton, filha da Catherine Earnshaw. É Catherine, filha da Catherine. O Heathcliff, com raiva dessa situação e com raiva de tudo, acaba pegando a irmã do Edgar Linton, a Isabella Linton, para casar e fugir. Só que ele casa porque ele quer se vingar também do Edgar, veja só. E a vingança é que faz com que ele se case, tire essa mulher de casa, e ele está querendo a herança do Linton. Ele quer ficar sendo dono daquelas terras. Porém, quando ele tira a mulher de casa e leva para o Morro dos Ventos Uivantes, ele começa então a agredir essa mulher. Claro, eles têm um filho, mas essa mulher ela fica meio alucinada, chocada, ela não tem com o que comer, ela tem que fazer as coisas com as próprias mãos, ela não tem livro para ler, enfim, no momento assim de delírio dela, ela consegue escapar e leva essa criança, vai ter essa criança a 500 quilômetros de distância. Lá ela morre e a criança acaba voltando inicialmente para a casa do tio, que é o Edgar Linton, mas aí o pai reclama e leva a criança e aí lá ele pega a criança e começa a massacrar a criança. Porém o Heathcliff percebe que a criança é herdeira da mãe. Então ele fica, digamos assim, cuidando da criança, como se fosse cevando um animal, para que ele cresça e tenha direito a essa herança. Uma vez ele morrendo, ele seria o responsável, o plano dele era esse. Então ele começa a alimentar mal a criança, e a criança já é enfermiça. Então ele começa a criar a criança, além dos maus tratos, em péssimas condições. E quando a criança adoece, não chama médico, enfim, um martírio para essa criança, como se fosse a representação da mãe. Com um detalhe, ele nem tem pena e ele não tem... rancor ele tem, mas ele não tem nenhum drama de consciência. Ele se compraz fazendo tudo que é de ruim para essa criança e para os moradores da casa. Bem, com Catherine morta, ele fica sem motivos para ir à granja, porém a sua vingança continua. Então ele resolve casar os primos, a Catherine com o filho dele. Porque aí quando o filho dele morresse, a Catherine, por ser mulher, ia acabar ficando sobre a responsabilidade dele. E é exatamente o que acontece. A Catherine não percebe a situação, vai se deixando levar, vai se envolvendo, só que como está demorando muito, aí ele rapta a Catherine, deixa presa em cárcere privado e vai dando seguimento ao casamento, e ela sai de lá no dia que o pai vai morrer e já casada com o primo. O pai, Edgar Linton, morre, ela fica desesperada, já casada agora como a filha do Heathcliff, ela é conhecida agora como Catherine Heathcliff. O menino, o pobre Linton, o pequeno Linton, que era doentinho e aí sofria, ele morre também. E aí fica o Heathcliff, e lembrando que essa história é a história que a Nelly está contando, e que para chegar ao final você precisa acessar os comentários abaixo desse vídeo. O livro é maravilhoso de ler. O que dá para sentir é que a personagem Dean, que é a Nelly, ela assume o papel de contadora da história, mas ela é como se fosse a própria escritora. E o Lockwood, que é o rapaz que mora e que alugou a granja, ele faz o papel do, digamos assim, do leitor. É como se ele mesmo fosse o narrador para o leitor. Então, a partir do momento em que a pessoa dele fica sabendo das informações, o leitor também.
Quando a história para, volta ao presente, ele vai resolver um problema, a história para completamente. Somente quando ele tem acesso à história é que a história vai continuando. Há uma descrição pormenorizada das falas, dos pensamentos e, por que não, da personalidade muito bem trabalhada de cada personagem. Então, o Heathcliff, por exemplo, ele tem transtorno da personalidade antissocial. A vingança o move e a maldade o compraz. E ele não apresenta nenhum drama de consciência. A Catherine Earnshaw, que é a apaixonada pelo Heathcliff, ela faz, a partir de determinado momento da história, começa a chamar a atenção, a ponto dela dizer assim: eu não sei se eu mato alguém ou se eu me mato para tentar resolver essa situação entre o meu marido e o Heathcliff. Eu vou morrer, porque assim eu castigo o Heathcliff. E deixa de comer e morre. E ela também casa para ver se ele faz alguma coisa. Ela também ela vai para a casa dos Linton. Quando volta com um vestidinho de seda e chama a atenção de todas as pessoas. E ela se compraz com aquilo. Então, por que não classificá-la com personalidade histriônica? Quando o Edgar Linton fica viúvo pela morte da Catherine, ele apresenta um estado deprimido, depressivo, que eu tive dúvidas se seria depressão ou o estado de luto. Parece ter sido somente luto. Mas essa discussão entre depressão e luto é uma discussão que vale a pena. Tem um funcionário do Morro dos Ventos Uivantes chamado Joseph, que ele atende às ordens do Heathcliff, ocorrem as maldades, ele não toma nenhuma atitude em relação àquilo, ele sabe ler, mas ele não tem nenhuma ação, nenhuma resolutividade. Então poderia se discutir aí, quem sabe, a oligofrenia. O livro também mostra a Isabelle Linton, casa com Heathcliff, esse convívio com o louco faz com que ela também enlouqueça temporariamente. E num ato de delírio, de confusão, ela consegue se afastar daquele louco, aparentemente demonstrando características de transtorno esquizofreniforme. E aí, na ausência da presença desse louco, ela consegue criar a criança até que ela morre e, absolutamente normal, com bons cuidados, ela volta às atividades normais, parecendo sim um transtorno esquizofreniforme. Bom, e a senhora Dean, ou Nellie, ela é uma rocha de personalidade, estável, perspicaz, ajuda, altruísta, tenta sempre ajudar, então é um modelo da personalidade sem alterações. Conta a história, o que ela ouviu, o que ela pôde fazer, e é como se fosse, como eu falei, a própria escritora passando com detalhes ao leitor os passos dessa história. O Hindley, que é o irmão da Catherine, se entrega ao vício do álcool. Então é um espaço excelente para se discutir a dependência química, o papel social do dependente, né? Quais são os malefícios que o álcool pode trazer. Eu acredito que se o Hindley tivesse sido internado numa condição ainda mais cedo, mais altamente alcoólatra, ele não teria morrido. Então dá para a gente discutir o papel dos hospitais psiquiátricos, o impacto que ele tem nas famílias e na vida dos pacientes. Inclusive a gente está carente, né, desses hospitais no momento que a gente vive. E, enfim, a história é um verdadeiro compêndio para a discussão psicológica. Melhor do que esse livro, eu diria que apenas O Vermelho e o Negro. Foi um livro também que tocou para mim essa parte psicológica, mas que é fantástico também, como O Morro dos Ventos Uivantes. Bem, se você está me acompanhando nessa jornada do leitor, a leitura dos 100 livros clássicos, espero que você tenha gostado. Sugira livros e vamos seguir nessa luta até a próxima leitura.